Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos para mais um encontro Diálogos da Romaria. Esse é o nosso quarto encontro, onde estamos discutindo sobre ecologia integral, tema da segunda Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte. Falaremos hoje sobre uma educação para o cuidado, e com essa temática encerramos a nossa série de lives. No nosso exercício de dialogar enquanto peregrinamos, nós estamos na última curva da subida à serra. Começamos falando sobre o cuidado com a casa comum, depois falamos sobre amizade social, a terceira sobre uma nova economia, e hoje a quarta e última, para fechar com chave de ouro, sobre uma educação para o cuidado. A nossa sala de conversa hoje está toda feminina, e para falar dessa temática super pertinente, eu dou as boas-vindas para a professora Sheila Brasileiro, que é doutora em educação, chefe do Departamento de Educação e coordenadora do curso de Pedagogia da PUC Minas. Boa noite, professora Sheila. Boa noite, Cícera. A nossa segunda convidada é a jovem Mariana Penido, que é estudante de pedagogia com aprofundamento em ensino religioso e liderança juvenil na paróquia Jesus Cristo Libertador do Tirol. Ei, Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Cícera. Boa noite. E a nossa terceira convidada é a professora Aleluia Heriger, que também é doutora em educação, diretora de Relações Institucionais e Ambiental Social e Governança do Colégio Santo Agostinho. Também é escritora, autora do livro Laudato Si, a Educação, Qual a Parte que Nos Cabe, e do Guia Animal Não Humano Presente, Reflexões sobre a Educação e a Relação entre os Animais Humanos e Não Humanos. Professora Aleluia, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Cícera, boa noite para você também e para minhas colegas aí. E acho que a grande dúvida da noite é como que a gente enfiou a educação dentro desse diálogo de ecologia, né? E até o final da live, acho que a expectativa é a gente responder essa pergunta. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Sheila, né, que começa esse nosso bate-papo, nessa nossa sala de conversa, e a gente vai dialogando e amarrando os assuntos até lá. Professora Sheila, é com você. Ok, Cícera, obrigada, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui essa noite pela TV Horizonte, pelo YouTube ou pelas redes sociais. Agradeço aqui o convite para participar também dessa romaria, estar aqui com essas três mulheres maravilhosas, muito queridas, que eu gosto muito de ouvir, de conversar, de ver, né? Para falarmos desse tema tão importante que é a educação para o cuidado na perspectiva da ecologia integral. Então, para a gente introduzir um pouquinho, né, retomando aí as outras discussões do que seria essa ecologia integral, eu entendo que num horizonte mais aí de consciência do cuidado responsável, né, que integra tanto o grito do planeta Terra, quanto o grito das pessoas, das camadas populares e também daquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a ecologia integral relaciona a ecologia ambiental, a ecologia humana, a econômica, social, cultural e também a ecologia da vida cotidiana. O cuidado pela terra e o cuidado em relação às pessoas se misturam. Para isso, o que a gente precisa? Sempre de ouvir, né? Ouvir a voz do outro em suas dimensões cultural, histórica, social e também econômica. Porque a partir dessa consciência interrelacional e de alteridade, que vamos emergir a solidariedade humana para enfrentar a crise planetária que estamos vivendo, indo contra essa proposta puramente mercadológica para a resolução dos problemas de sustentabilidade ambiental. Então, a gente precisa pensar em alternativas, né, para a sustentabilidade da vida planetária para a nossa geração, mas especialmente para gerações futuras. A consciência, então, do cuidado, elaborado por nós, sujeitos humanos, converge na ética do cuidado, que incide em responsabilizar-se por todos os sujeitos que integram essa casa comum. Mas como vamos manter essa sustentabilidade ambiental para que a vida da casa comum se mantenha para as futuras gerações? E aí, já tentando responder um pouquinho que Cícera nos pede, né? Eu só consigo perceber essa mudança
pela via da educação, né? Por quê? Porque é a educação que possibilita essa transformação das pessoas, para que as pessoas possam transformar a sociedade. E assim a gente poder preservar a humanidade num mundo que tem predominado o paradigma tecnológico e mercadológico, né? O despertar, então, da solidariedade, ela integra-se numa consciência de cuidado na ótica da ecologia integral, que não é apenas uma consciência que se conhece em realidades e fenômenos, mas uma consciência que evidencia uma responsabilidade em cuidar da vida integral e sistêmica da casa comum, não deixando apenas o mercado ditar as regras. É claro que a gente não pode ignorar que na história da humanidade, né, a dimensão do cuidado ela sempre se fez presente. Os humanos não teriam sobrevivido ao longo dessas gerações se a gente não tivesse integrado em suas vidas a ação do cuidado. Então, a gente tem que destacar que a dimensão do cuidado é também um resultado de processos de aprendizagem, né? Integra aí, no sentido mais amplo, o desenvolvimento da consciência ética e moral. Então, tornar-se responsável, tornar-se cuidadoso, possui uma conexão muito visível desde o horizonte do constituir-se humano. Cuidar, como já se observou anteriormente, interrelaciona a proteção, a preocupação, a aflição, né? Quando fala assim, estou preocupado com fulano, estou preocupado com meu filho, não esquece disso, né? Então, a gente vai evidenciando isso no nosso dia a dia. Mas também com comprometimento, com a compaixão e principalmente a questão do afeto, né? Somente saberá cuidar quem aprendeu a ser profundamente responsável, quem aprendeu a ser comprometido, quem aprendeu a ser afetuoso e sensível. Então, se a gente pensar hoje numa educação que desenvolveu apenas a consciência de dominar o ponto de vista intelectual, né, que também é importante, mas a gente não pode se reduzir a isso, a entender só os determinados fenômenos ou realidades, talvez tenha mais dificuldade em comprometer, de fato, com as causas em que se evidencia aí uma consciência ético-moral mais responsável. Então, a ciência moderna, que concebe o ser humano somente como um ser racional, intelectual, né, um conquistador ao longo dos séculos, ela faz a gente perder um pouco, né? Lógico que a gente teve muitos avanços, principalmente no campo da tecnologia, com essa possibilidade, mas a gente perde a dimensão do comprometimento cuidadoso, compassivo, né, e afetuoso, que às vezes parece que desenvolve em passos um pouco mais lentos, né? Então, essa fase do cuidado, que é o que a gente está propondo para discutir aqui nessa noite, é uma fase de autoobservação, sabe? E a vigilância do sentido de observar que ser humano sou eu, que ser humano somos nós, né? O que estamos fazendo aqui, quem nos fez, o que somos, e, ao mesmo tempo, observar e vigiar os fenômenos naturais e humanos em suas mais variáveis dimensões, né? Não apenas para refletir essas questões, mas também para mudarmos o que for necessário, né? Não é só ficar observando e falando, né? A gente pensar também numa prática concreta de como a gente transforma isso. Então, essa fase do cuidado não é apenas uma fase para a gente criar uma consciência racional, mas uma consciência de automudança, de transformação de si mesmo, se pensarmos no sentido coletivo, como estamos aqui, né, a transformação de nós mesmos. Então, uma ressalva necessária e relevante que a gente precisa refletir é a dimensão do cuidado. Ela pode ser despertada e desenvolvida no ser humano se ele perceber uma educação que não vai ficar só girando em torno do seu próprio umbigo, né? E pensar numa educação, de fato, numa perspectiva mais coletiva. Então, a gente vê muitas escolas, às vezes, com essa questão da meritocracia, quem é o melhor aluno, uma competição desenfreada, né? A gente está indo na contramão do que a gente está precisando hoje. A gente, nessa perspectiva da educação para o cuidado, a gente precisa entender que somos diversos, né? Que somos seres com muitas qualidades, outras não tão qualidades assim, que a gente pode melhorar, desafios, possibilidades. E por isso a gente precisa ir numa educação numa perspectiva mais de compartilhamento, mais de coletividade, mais do que eu posso contribuir, do que eu, de fato, que eu posso competir, né? Então, a gente precisa pensar, sabe, um pouco mais no momento que a gente está, que não dá para a gente continuar nessa via. A gente já está com muitos dados evidenciando que não está dando certo.
né? Então, a gente precisa caminhar. Lógico, muitas escolas, muitos professores já vão nessa outra linha do trabalho mais coletivo, da aprendizagem coletiva, né? Mas a gente ainda precisa pensar isso em todos os níveis que eu falo, da educação infantil ao ensino superior, pensar um pouco mais nessa perspectiva, né? Pensar nesse comprometimento com o outro, no cuidado com o outro. Se o outro me afeta, né, eu por isso me comprometo também em protegê-lo. Uma afetividade despertada e desenvolvida num processo educativo de tornar-se humano, né, no desenvolvimento de uma sensibilidade em relação ao que o outro tem a dizer, ao rosto do outro, à situação do outro, ao contexto do outro, né, entender o outro como legítimo outro, como já dizia aí o Humberto Maturana. Então, a educação do ser humano, que o leva a enxergar o contexto e a situação do outro, ela não vai reduzir o seu olhar numa visão míope, no sentido de não nos levar em conta a história dos indivíduos, as suas coletividades ou da própria natureza. Quando a gente amplia esse olhar para a criação e o desenvolvimento de uma consciência de compaixão em relação ao outro, de comprometimento com as mudanças, tanto das pessoas, né, das estruturas, da própria natureza, como meios e fins aí para terceiros. Então, se a gente entende nessa perspectiva, a gente pode afirmar que essa educação, uma perspectiva mais de coletividade, ela vai desenvolver no ser humano a dimensão do cuidado, né, uma dimensão que às vezes fica negligenciada aí dentro da ciência moderna, entendendo que o foco cognitivo é sim importante, o desenvolvimento racional, né, dominar os conhecimentos de determinadas áreas, se especializar, nós todos aqui mesmo fizemos e fazemos isso, né, mas a gente precisa entender a importância de uma cultura mais humana, de verdade, que pense no sujeito humano, no sujeito da natureza, que na visão cientificista do período moderno sempre foi vista e tratada como objeto, né? Então, a gente precisa reintegrar com muita ênfase essa dimensão do cuidado nas relações do ser humano e da natureza, e principalmente entre os seres humanos. Paulo Freire, lógico que eu tenho que falar um pouquinho dele, né, que é o patrono da educação brasileira, uma das nossas principais referências. Ele destacou já nos anos 90, pouco antes do seu falecimento, que a ecologia ganhou uma importância fundamental e tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter social crítico e libertador. Então, quando Paulo Freire afirma, né, que urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e florestas, o que ele está enfatizando é o copertencimento à teia da vida, né? Ou seja, a percepção que a característica da ética ecológica resiste justamente na urgência necessária de redimensionarmos os nossos valores, não mais a partir de uma concepção antropocêntrica, mas em uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não humana. Então, é importante a gente lembrar que Paulo Freire, né, escreveu no livro Pedagogia da Indignação, que não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. E o que é isso, de amar o mundo, né, que Paulo Freire tanto diz? É a nossa capacidade de nos amarmos, né, e de nos responsabilizarmos pela nossa casa comum, o planeta Terra. A frase do Paulo Freire sintetiza de maneira magistral o seu amor por tudo que é natural, pelo que é a vida, né, o que é da vida. Então, o termo ecologia, às vezes, ele aparece, né, nos últimos escritos aí do Paulo Freire, mas a gente percebe claramente a praxis ecológica urbana poderia ser também dentro do ideário político-pedagógico freiriano, né? O Moacir Gadotti, que é um outro grande educador também, ele fala da ecopedagogia, né? E se referindo aí várias vezes nas obras de Paulo Freire, especialmente na 4ª edição do livro que chama Ecopedagogia e Cidadania Planetária, que é do Francisco Gutierrez, e eles vão trazer essa discussão da pedagogia que promove a aprendizagem no sentido das coisas a partir da vida cotidiana, né? Então, se a gente pensar de que forma a educação estaria inserida nesse contexto aí da ecologia integral, a gente tem que entender, primeiro, que a educação não é só escolar, né? A educação se dá nos âmbitos escolar, familiar, social, e é também o dever do Estado, da família e da sociedade.
Então, se a gente entende a educação como uma construção de todos nós, conseguimos vê-la como um processo de formação humana com desenvolvimento integral e contínuo. Então, é nesse movimento que cada um de nós pode encontrar possibilidades de compreender a si mesmo e ao outro, além de reencontrar sua identidade. Então, pensando nessa perspectiva da formação integral, nós vamos conseguir nos sentir parte de um espaço que é comum, ou seja, o próprio planeta Terra, né? Então, nesse tempo que a gente está vivendo aí dessa pandemia, né, gente, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, os reflexos do mau cuidado com a casa comum estão escancarados, só não está vendo quem não quer, né? Então, a mutação de um vírus que aparentemente está lá longe, né, no interior da China, ela afetou por completo as dinâmicas sociais, o meio ambiente, os sistemas políticos, a economia, a saúde física e principalmente psicológica, né, das pessoas do mundo todo. Então, assim, o que explica isso de forma material e trágica? Que tudo está interligado, não dá mais a gente negar isso. Então, a gente tem que entender que a educação nesse contexto, ela vai se mostrar como uma base da ecologia integral e nos apresenta, né, que o futuro ele deve, precisa, é urgente que ele seja sustentável e inclusivo. Se a gente conseguir entender isso, vamos chegar à conclusão que a humanidade precisa de mudar, pensando muito na perspectiva da aldeia que educa, né? A gente não dá mais para a gente ficar, a gente que é da escola, a família não cuida dos meninos, né? O pessoal lá da família, mas isso é dever da escola. Agora é todo mundo, né? Já era para ser antes, mas se ninguém entendeu ainda, vamos entender. Nós todos somos responsáveis pela educação de todos os seres humanos. Né? Então, somos convocados aqui para nos educar mutuamente. Então, falta muitas vezes essa consciência de uma origem comum, né? A gente entender que a gente pertence a um mesmo planeta, a uma mesma sociedade, somos todos uma mesma categoria, né? E a gente precisa desenvolver novas atitudes e novos estilos de vida. Então, a educação ela passa a ser essencial na construção desse futuro, né? Se as pessoas de fato se reconhecerem nos valores políticos, econômicos, culturais, sociais, também religiosos, nas decisões que a gente toma, em quem a gente vota, né? Como que isso afeta a maneira como a gente vive, como que se relaciona, e os recursos, né, que a gente tem no planeta, que torna necessária essa transição aí em direção a sistemas inclusivos que protejam a nossa casa comum, né? A gente não pode ignorar que o compromisso social é a base também de qualquer sistema de formação. Então, tanto nas escolas, nas famílias, e nas famílias, precisamos encorajar nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens, a estruturar seus pensamentos e principalmente os seus sentimentos, que muitas vezes fica do lado de fora, né? A conviver em grupo, a desenvolver o pensamento crítico, a buscar soluções alternativas para os problemas. Se a gente entender isso e começar a preparar desde os bebezinhos, né, as pessoas para esse compromisso social, desde o cuidado, guardar o seu brinquedo, de deixar o espaço limpo, de preocupar com o outro, né, do cuidar do outro, do cuidar de si mesmo e do meio onde ele está inserido, a gente vai considerar um mundo bem mais sustentável, provavelmente pessoas melhores do que nós somos hoje, né? E a gente percebe também que quando a gente educa as crianças, elas atingem o entorno delas. Né? Ou seja, os pais, os vizinhos, os familiares, eles acabam sendo impactados e começam a mudar também os seus hábitos e as suas atitudes. Isso não significa, né, gente, que as pessoas mais idosas não podem mudar, né? Precisamos nos conscientizar, melhorar, mudar. Então, a gente tem várias ações, mas a gente enfatiza nas crianças, né? Porque à medida que as pessoas vão crescendo assim, e elas, essa geração é interessante porque eles já vêm pensando muito nessa perspectiva, né? Talvez falte mais a gente escutar os jovens, os adolescentes e as crianças, porque parece que eles já estão com uma consciência melhor e maior do que nós adultos, né? Então, para que a gente não fique aqui só nesse discurso bonito, falando que temos que mudar, né? A gente podia pensar mesmo um pouquinho que precisamos valorizar de fato mais o ser do que o ter, né? Eu acho que isso já está muito claro para todo mundo. Parece que quanto mais vazio que está o coração de uma pessoa, mais ela necessita de objetos, comprar, possuir, consumir, mostrar que tem, postar na rede social, né? O consumo de muitas coisas que muitas vezes
você não precisa e está ali só compensando coisas ou frustrações, ou que você quer mostrar algo que você não é, né? Então, é algo para a gente pensar também, e que também tem muito a ver com a educação, é a gente tentar romper com essa obsessão mesmo desse estilo de vida consumista, né? Sobretudo quando poucos têm possibilidade de o manter, e acaba gerando mais violência, uma destruição recíproca. Então, a gente tem que mudar esse estilo de vida, educar desde a infância para esse respeito ao outro, ao planeta, ao que é coletivo, né? Entender que comprar não é só um ato econômico, é também um ato moral, né? Então, por isso que o tema da degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós. Sempre é possível a gente desenvolver uma nova capacidade de sair da gente mesmo rumo ao outro, né? É a partir disso que a gente pode ver o valor das outras pessoas, que a gente pode cuidar de algo para os outros, né? Evitar sofrimento, a degradação que já está nos rodeando. A gente percebe que tem educadores capazes de reorganizar esses itinerários pedagógicos, né? Pensando nessa perspectiva de ética ecológica, de modo que ajude efetivamente a crescer a solidariedade, a responsabilidade e o cuidado na compaixão. Então, para ir finalizando aqui, que o meu tempo está acabando, né? E temos os nossos colegas que também têm muito a dizer a gente, eu fecho assim, teria muitas outras coisas para a gente falar, mas eu fecho pensando assim, na gente incentivar alguns comportamentos, né, concretos que a gente pode fazer no dia a dia e já educar, né, todos nós nos educarmos, né, evitando, por exemplo, o uso excessivo de plástico, de papel, reduzindo no consumo de água, diferenciando lixo dentro de casa, né, o que é reciclável, o que é orgânico, cozinhar apenas aquilo que realmente a gente irá comer para evitar o desperdício, tratar com respeito os outros seres vivos, né? Utilizar mais transporte público, ou às vezes, em vez de cada casa ter 10 carros, né? Usa todo mundo o mesmo carro, tentar aí continuar plantando as nossas árvores, apagar as luzes desnecessárias, observar a natureza, né? Fazendo parte de uma criatividade generosa que põe o descoberto o melhor do ser humano. Então, a gente precisa, acho que, se motivar, sabe? Motivações mais profundas. Utilizar as coisas em vez de desperdiçar, né? Doa, recicla, aproveita, entende que nós todos dependemos dessa consciência mais coletiva, né? Numa consciência, numa perspectiva mais amorosa, da gente não estar separado das outras criaturas, mas de forma a estar com os outros seres do universo numa perspectiva, né, bem de comunhão universal. Então, que como o Papa Francisco já deixou muito claramente no Pacto Educativo Global, né, e esse não seja apenas nosso discurso, mas que seja a nossa ação, nossa prática, e ampliemos a nossa responsabilidade para a sociedade na perspectiva da educação, que gere um compromisso, de fato, comunitário. Às vezes a gente pensa, uma pessoa só eu vou mudar, isso não vai fazer diferença nenhuma, faz sim, né? Porque várias pessoas fazendo, a gente daqui a pouquinho tem uma transformação mundial a partir da mudança de mentalidade, cada um na sua casa, na sua pequena comunidade, na sua forma de ser, de pensar e de agir. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, né? E espero ter contribuído e que a gente possa discutir aí mais no final, se der tempo da gente abrir para um debate, ok? Então, dica ainda final, né? Escutemos as novas gerações com um caminho educativo renovado, rompendo aí com as injustiças sociais, as violações dos direitos humanos e principalmente dos descartes humanos. Tá bom? Muito obrigada. Bom, boa noite, gente. Obrigada pela fala, professora Sheila. Obrigada, querida. A Sheila é minha professora, né? Nossa coordenadora, nossa chefe do departamento, e vir falando após a Sheila tem se tornado uma enorme responsabilidade, mas tem se tornado um conforto, eu diria, porque é muito bom te ouvir, Sheila, estando, né, aonde estar hoje, assim, estando representando, sendo a nossa professora, sendo a pessoa que a gente tem acesso. Porque, assim, a minha fala, ela vem voltada para a juventude agora, né? Eu que estou, né, enquanto acadêmica, enquanto estudante, né, que está junto a outros estudantes, pensando sobre o futuro da educação e o presente da nossa educação, estando na minha paróquia, enquanto membro de um grupo de jovens, membro da Pastoral da Juventude,
tendo os meus acréscimos na Pastoral da Crisma também, a gente, enquanto jovem, a gente está imerso num emaranhado de dúvida, num emaranhado de questões. E aí, quando a gente tenta entender primeiro qual que é o que a gente vai seguir, qual que é o nosso lado, ir contra a neutralidade, escolher um lado e entender o porquê desse lado, vem 1 milhão de coisas acima que nos dificulta todos os dias. Viver no Brasil tem sido muito difícil, a nossa realidade tem sido dura, a realidade de miséria, a realidade de preconceito, uma realidade controvérsia, as relações humanas, a amorosidade humana que a gente deve ter. Então, assim, se a gente fosse apegar a isso, realmente nós vamos viver de água e pão o tempo inteiro. Nós não vamos viver das utopias e das lembranças e das boas coisas. Então, assim, no contexto atual, a gente precisa se apegar a algumas coisas, né? A gente precisa ter por base algumas coisas. E aí, esse semestre, inclusive, nós tivemos uma live com o padre Júlio Lancelotti. E padre Júlio Lancelotti disse uma frase que eu não esqueço. Ele disse, ele estava falando do urbano, né? Das cidades, da lógica das cidades. E ele falou assim que encontrar na cidade luzes de esperança tem sido cada vez mais difícil. Mas quando a gente acha uma luz de esperança, a gente deve agarrar e se iluminar. E assim, nos dias atuais, a nossa juventude, vendo as trevas, eu diria, a gente vai só atrás das luzes de esperança. E dentre essas luzes, o Papa Francisco, com toda a sua humanidade, com toda a sua amorosidade e a sua preocupação com o humano e com o próximo, ele nos deixa para a educação o Pacto Educativo Global, né? Essa preocupação. E preocupação que os países pensem, acho que foram, se não me engano, agora 60 países que estavam pensando isso tudo, e desse pacto, dessa conversa, desse diálogo, dessa preocupação, ficam, né, alguns propósitos para seguirem. Entre eles eu separei 7, mas para a gente pensar nos próximos passos que o pacto traz, a gente lembra também Paulo Freire. Não dá, como Sheila, eu sabia que ela citaria em algum momento, eu esperei, mas como ela disse, Paulo Freire, eu venho citar na Pedagogia da Esperança, que ele fala que temos que ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar, não a esperança do verbo esperar, porque esperar é espera, é parado. O verbo esperançar, ele é diferente, ó. Ele pede para que se levante, para ir atrás, para construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com outros para fazer de outro modo. Tem um modo posto, mas existe o outro modo. A luz, né, que a gente diz lá no começo. E essa luz, eu por conta própria dei nome. Ela se chama esperançar agora. Então, a todo momento, a gente tem que pegar o que Paulo Freire diz, nos incentiva, que é não parar, buscar as luzes que o Júlio Lancelotti fala na live com a gente e ir ao cuidado do outro e não desistir. Porque se nós não fizermos, a opressão fará, o outro lado fará. E aí, eu nos colocando ao contrário à opressão, também citando Paulo Freire, ele diz, eu prefiro estar do lado do oprimido, porque estar do lado do oprimido, como Freire e Lancelotti dizem, quase que num diálogo atual, das mesmas mentalidades, parece que eles estavam pensando no cenário de pandemia, quando eles dizem, estar do lado do oprimido é não estar do lado daqueles que se acham que venceram. Então, a gente está do lado dos marginalizados, dos que menos podem. Então, pegando o Pacto Educativo Global, juntamente com todas essas falas que a gente tem por base, trazendo para a nossa vivência, a minha fala jovem, a minha fala para as juventudes, para os adolescentes e para as crianças, enquanto pedagoga, né, que serei, eu pretendo seguir a docência com os piquititutos, enfim, é isso, da gente construir a nossa base, preocupada com o outro sempre. E aí, uma professora, outra, ela dizia numa aula sobre cuidado, que o cuidado, nas profissões atuais, vou fazer uma analogia, por exemplo, a enfermagem, ela cuida do paciente, assim como a pedagoga cuida da criança, do aluno. A profissão de cuidado, ela exige o curvar-se. Eu curvo
para cuidar do paciente na maca, eu me curvo para encontrar uma criança que está mais baixa que eu, para educar, para estar junto. Então, as profissões de cuidado, elas exigem o curvar-se. E quando a gente se curva, a gente deixa que o outro floresça, a gente deixa que o outro esteja em evidência. E no pacto educativo, a primeira coisa que tem-se por base é colocar a pessoa no seu próprio centro de processo educativo. Então, a pessoa como seu próprio centro, ela entendendo a sua identidade, as suas construções, o seu porquê, as suas decisões. E aí, citando uma outra pessoa muito conhecida, que fala muito bem de natureza, de meio ambiente, que é Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele diz que a escola é um lugar de ensaio da liberdade pela criatividade. Então, que nós consigamos abrir esse espaço. Por quê? Como eu disse lá no começo, tem um monte de coisa que vai contrária. Mas a gente tem que ir contrário enquanto nós mesmos e enquanto professores, líder de grupos de jovens, ou líder de pastoral de juventude, membros de alguma pastoral de igreja, ou até mesmo na universidade, nessas lideranças, abrir esses caminhos, tendo por base esses documentos que nos abrem, que não nos deixam de mãos atadas, não estamos de forma alguma de mãos atadas. A gente sempre tem onde procurar e onde pedir. E essas nossas forças que nos trazem esses documentos, como do Papa Francisco, elas estão interligadas. Nós não estamos sozinhos nunca, a gente não deve desistir. Então, quando a gente coloca nesses momentos a criança, o adolescente como centro do seu próprio, da sua própria construção de conhecimento e de iniciativas e de escolhas, a gente abre para a liberdade, a escola como laboratório da prática da liberdade. Se eu, enquanto criança, como Sheila bem disse, que a gente, educando a criança, a gente modifica o nosso espaço e as nossas relações, se eu, enquanto frente, se eu, enquanto referência, eu abro esses caminhos, como Sheila abre para mim, por exemplo, eu consigo, a partir disso, criar naquela pessoa a transformação. Volto no Paulo Freire, que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. Então, essa pessoa, ela, aos poucos, ela consegue, pelo seu meio, e aí pelo meio de grandes locais, a gente consegue a mudança para a humanidade, para o olhar humano, que é o que Papa Francisco tanto pede. E aí, Sheila muito bem até citou, deu dicas, né, de alguns tópicos que podemos seguir e tal. E aí, quando ela estava falando, eu estava me lembrando, assim, o tempo inteiro, de como é importante ficar atento para a nossa mudança. Ela disse isso o tempo todo, a nossa mudança. E ela tem que ser uma mudança esperta, ativa, integral, o tempo todo. A gente tem que pensar o tempo todo sobre isso. Não somente como para a gente fugir, né, do só falar e não cumprir, ou de só ter a minha oratória e não fazê-la, porque é muito fácil. Não é fácil estar aqui falando, não, mentira. Mas, na teoria, é fácil escrever e deixar as escritas de como seguir. É muito prático. Se eu sentar aqui em 2 horas, eu deixo o roteiro. Mas, seguir estes caminhos, a gente pode ter por base e se alinhar. Lá no pacto também tem uma outra demanda que fala que a gente deve encontrar outras formas de entender a economia, a política, o crescimento e o progresso. E guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração de seus recursos. É a novidade. A novidade, o mundo, ele gira, as coisas mudam muito rápido. O que eu havia pensado sobre um determinado tema, por exemplo, se eu penso sobre as relações de gênero, sobre a relação da mulher na sociedade, a miséria, a pobreza, o preconceito, no ano passado, ele não pode ficar estagnado na minha cabeça. A gente tem que estar sempre buscando e mudando as nossas formas, porque o que não era no ano passado virou esse ano. A gente está numa pandemia e parece que mudamos muito. Foram tantas perdas, tantas mudanças, um ano de muitos retrocessos e que a gente não precisa, de certa forma, ficar citando todos aqui, mas que a gente precisa, a partir disso, buscar nesses probleminhas, nessas indiferenças, quais são as nossas relações. Então, lá no grupo de jovens, se a gente tem uma liderança na igreja muito difícil, e a gente tem às vezes,
trabalhar para que a gente consiga, a partir do diálogo, da amorosidade, do respeito e da autonomia e da liberdade, conseguir que aquela minha relação enquanto jovem, eu não seja o futuro, mas que eu seja o presente. Porque a juventude enquanto futuro, ela não beira nem a utopia, ela não existe. A juventude, ela tem que ser o presente, ela atuar como presente com as suas ideias e buscar a partir disso, para que não ficamos desalinhados, buscar a partir disso essas luzes de esperança que lá no comecinho o Lancelotti falou para a gente. E aí uma outra professora, eu já estou citando a terceira, eu amo a PUC, mas enfim, na terceira ela diz o seguinte, ela disse que a educação humaniza, o estudar humaniza. Então, a gente tem que lutar por tudo isso, mas para a garantia da educação, a garantia dos nossos direitos, dos direitos dos outros, para que eu, enquanto jovem agora, que estou usufruindo da educação, que estou usufruindo de uma universidade, que estou usufruindo de estar na minha paróquia atuando, para que eu garanta isso para os próximos, para que isso não caia, né, no marasmo, para que isso não seja a oportunidade do outro. Então, observar a cada momento, não desistir, apesar das dificuldades, apesar do cansaço, da frustração, do desânimo, do turbilhão de coisas que temos para fazer e decidir ao mesmo tempo, mas para que a gente pegue a linha e a siga. Eu tenho uma ótima pessoa para seguir. Jesus, enquanto ele foi humano aqui na Terra, ele veio nos ensinar um monte de coisa. E se a gente olhar o passo dele, o que ele faria? O que ele fez? Isso a Pastoral da Juventude mostra muito. Jesus, ele estava diante de uma mulher, por exemplo, que ele seria apedrejada. E ele tomou outra linha. Então, nas nossas relações do dia a dia, se estiver muito difícil de pensar, de decidir o que é melhor, é só botar na cabeça o que Jesus faria. E a partir disso, tem certeza que ele, não pela religião, mas ele por pessoa, por ter sido uma pessoa boa na Terra, seguiu os passos. E a partir disso, os anjos e os profetas que estão aí na Terra. E aí, os anjos e os profetas que estão aí na Terra, para que a gente possa compartilhar do amor e da humanidade que ele deixou no Papa Francisco, na Sheila, na Aleluia, lá no Leonardo Boff, na Cícera, em todos nós. Obrigada, gente. Coisa boa te ouvir, Mariana. Nossa, mãe, Sheila, dá uma esperança para a gente, né? Acho que nem demais, né, Aleluia? Eu, como professora da Mariana, fico super orgulhosa, lógico, né? Nossa, Mariana, parabéns, viu? Mas muito bom, que alegria ouvir, muito bom mesmo. Gostei muito. Aproveita aí, então, eu agradeço aí a Sheila, né, pela companhia, a Mariana, que é essa força aí do novo, agradeço aí a Cícera, a Pastoral Universitária da PUC Minas, a Agência de Desenvolvimento Integrado, e esse convite, né? Um convite é sempre uma oportunidade que nos é dado como forma de organizar os nossos pensamentos em torno de uma temática, e aqui no caso da educação para o cuidado. Eu gosto muito de títulos, né, de posts, quando a gente olha assim, uma palestra, porque, de certa forma, eles sintetizam aquilo que os idealizadores de uma iniciativa pensaram ou depositaram de expectativa na fala de alguém ou de um projeto. E eu farei esse exercício demonstrando como eu entendo cada palavra desse título: educação para cuidado. Pois são palavrinhas que dizem muito. A educação aqui, né, ou educare, esse verbo do latim que indica criar, nutrir, fazer crescer, etimologicamente, né, significa trazer à luz a ideia, ou filosoficamente fazer a criança passar daquela potência, algo embrionário, ou que existe somente como uma promessa, ou possibilidade, ao ato de nascer, de vir à tona. E aí, Mariana, a parteira também se debruça, né, em cima ali da mãe para ajudar. Então, há, portanto, uma potência ou uma possibilidade latente pronta para vir à existência. E que eu, como educadora, sou chamada a atuar como parteira.
ajudando o aprendiz, seja ela de qual idade for, a dar à luz, trazer para fora algo que está dentro dele. Então, eu nunca posso fazer isso por ele. Então, isso é a ideia da educação. A segunda expressão, para. A gente faz um recorte que é dessa educação. Eu farei nascer o quê? Serei esta parteira no sentido de e para favorecer de criar condições por meio de processos, procedimentos e ambientação, de modo que esse sujeito consiga agir e atuar para o cuidado. Então, é sobre isso que nós iremos tratar. Então, quais os processos, experiências e iniciativas nós iremos intencionalmente proporcionar em nossos currículos? Bem lembrou a Sheila, seja ele formal, oculto ou informal, nas paróquias, nas comunidades, para que a criança, o jovem, o adulto ou o idoso sejam alfabetizados para o cuidado de si, do outro, do planeta e de todos os seres vivos que o habitam. Então, quando eu falo de intencionalidade, intencionalmente, é educação para o cuidado precisa ser sistematizada. Assim como que nós fazemos com a geografia, com a história, quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta ou a nadar, há uma intencionalidade. Então, o cuidado, ele se ensina e é esperado que os adultos se responsabilizam por isso. Então, nós somos diretamente afetados pelo cuidado, seja pela sua presença ou a sua ausência. Nós afetamos as pessoas que nos cercam de igual modo. Então, eu destaco algo precioso que poucos prestam atenção, que é a educação da sensibilidade, ou a educação dos sentidos, que passa pela ética. Então, o que nós precisamos aguçar? Entrando aqui mais no como, né? Então, eu destaco a educação do olhar. Nós precisamos ensinar a enxergar. Como? Quando você desnaturaliza a miséria, a dor, a destruição, a crueldade, o preconceito, a desigualdade. E como que a gente faz isso? Historicizando. E isso se faz com perguntas. Né? Quando a gente está com um grupo de alunos ou numa roda com adultos, o que vocês conseguem notar? O que chama atenção nessa cena? É para ser assim ou queremos que seja assim? Nós precisamos nos indignar e movermos para mudar tal situação? É justo? Uma outra educação é para ouvir. Qual que é o gemido da terra, dos pobres e das outras espécies? Eu preciso ouvir aquilo que se dá no silêncio e que está abafado ou escondido. Não é fácil ouvir esse grito, porque se uma criança, na cultura onde está inserida, não tiver um adulto, um educador que diga a ela, ouça, veja, observe, jamais ela irá identificar, porque tudo é feito para que nada aconteça. Um terceiro é eu educar para agir ou na cidadania, agir na cidadania. Você partindo do que se vê e ouve para uma ação. Então, crianças e jovens precisam se inserir em processos de identificação de problema, ou do ver, escutar, julgar e agir. E isso começa lá no quintal da escola, na roda de conversa, e se expande para todas as áreas da vida. Ter método para se fazer isso. Tem um método. Então, comece contextualizando a cena do problema, seja ele qual for. Até mesmo perguntando assim, o que levou aquele ambiente?
O que faz com que aquela relação também seja mais harmoniosa, olhando pelo lado do bem também? E nós voltamos, perguntamos, de quem é aquele problema? Esse problema é da alçada dos estudantes, dos professores, é da diretoria, da mantenedora, é dos vereadores, do prefeito, do deputado, do senador, do presidente? Ou seja, como indivíduo, uma comunidade, a sociedade civil, nós podemos nos organizar para que seja estabelecida uma regra de convivência ou uma política pública. Então, é assim que você vai entendendo como se cria uma política pública. E qual que é este caminho? Ou seja, o que está na alçada do indivíduo, de sua vida pessoal, e o que é da alçada de uma comunidade também. Uma outra educação com e pela experiência. Nós enxergamos aquilo que os nossos olhos foram educados a enxergar. O Frei Beto diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, é a partir desse lugar que pensamos, ouvimos, falamos, sonhamos e agimos. Então, uma pessoa em situação de rua, ou uma criança vendendo uma bala no sinal, não é uma cena que nos espanta ou assusta, porque nós já naturalizamos, nós já colocamos no âmbito do natural, do esperado. É assim, né? Como que se não houvesse outra saída. Então, se um dia você parar para ouvir a história de algum deles, para sempre você irá enxergá-los, porque eles vão ganhar visibilidade no seu campo de visão. Então, onde está na educação para o cuidado esse tipo de experiência de forma programada e intencional? Muitas crianças e jovens andam de ônibus e outros não. Passam a vida inteira sem nunca entrar em um. Então, só essa experiência já muda em muito a forma como alguém enxerga, julga a realidade, né? Principalmente no Brasil, quem faz uso de um transporte público, né? Quais são as implicações na organização do tempo de quem precisa esperar no ponto de ônibus, viajar a pé, e agora na pandemia com o temor de uma superlotação. Quer dizer, a dinâmica dessa vida desse sujeito é muito diferente daquela que não precisa se preocupar com nada disso. Uma outra cena, o quanto seria impactante uma conversa com uma mulher, uma mãe, com seus filhos, que mora debaixo de uma lona, de um assentamento e não tem para onde ir. Talvez esse diálogo mude completamente a forma como que os nossos jovens veem, julgam, sonham ou agem. Então, essa experiência, ela nos qualifica e nos deixa mais aptos a ouvir o grito dos pobres. Mudando aí de canal, quantos de nós já assistiram, por exemplo, um vídeo de abate de um porco ou de uma separação do bezerro da vaca para a indústria do leite? Esses, muitos, muito provavelmente, estão mais aptos a ouvir o grito das outras espécies e terão outros elementos para julgar e agir. Então, é essa a juventude que a Camila Marques trouxe, né, ao dizer da sensibilidade crescente em relação à proteção animal, e eu fico muito feliz com isso. Alguém, por exemplo, já presenciou, assistiu um estrago terrível de uma área desmatada com animais silvestres em debandada? Esses que viram estão mais aptos a ouvirem o grito da terra, que o Conrado, na primeira live também, trouxe tão bem ao dizer que o nosso afastamento nos torna alheios. Alguém aqui sofreu bullying, discriminação, constrangimento por conta da sua religião, cor da pele, o seu nome, né? A orientação sexual, sua origem socioeconômica? Isto muito provavelmente te fará mais generoso, humano com aqueles que passam a mesma situação. Então, essas experiências ao longo de nossa vida vão forjando o nosso caráter, as nossas percepções, a forma como falamos, sonhamos e agimos. Então, quando nós temos uma existência que abrange outras existências, como essas que eu falei aqui, nós vamos perceber
vários condicionantes culturais, sociais, que servirão de balizas para os nossos julgamentos e a nossa escolha. Interferem em nossos conceitos e preconceitos e nos educam para o cuidado. Pois para haver cuidado é preciso enxergar o outro, para então saber onde está a sua dor. E por último, para terminar, é um ponto específico que nós estamos vivendo agora da pandemia, que a pandemia ela escancarou e colocou numa moldura, o alívio da terra e dos animais quando o ser humano saiu de cena e se trancou em casa. Nesse primeiro momento, escancarou o quanto que a desigualdade do acesso à saúde, à educação, à infraestrutura básica de água e no fornecimento de rede de esgoto fez toda a diferença entre a vida e a morte. Então, o mais terrível, contudo, foi essa ausência completa de uma política que desse uma garantia de um prato de arroz com feijão para a população. Então, a fome foi e está sendo o lado mais vergonhoso. E o exame final do ensino médio, de uma escola, de um estudante, deveria incluir outras perguntas, feitas, por exemplo, no processo de admissão de Cambridge, e que o Papa Francisco faz algo parecido na Fratellitude. Lá em Cambridge, eles perguntam: o que você fez por sua comunidade? O que você fez com a sua comunidade? Que transformações você quer influenciar no mundo? E como você pretende influenciar as pessoas na direção dessa mudança? Então, eu termino aqui essa minha fala, esperando aí que na nossa pedagogia a gente possa incluir com mais força essa educação do ver, do ouvir, do sentir o outro. Obrigada aí, pessoal. Nossa, eu tô assim com o coração, sabe, ardendo, imaginando tanto de coisa. A fala da professora Aleluia, eu já imaginei tipo uns 15 subsídios para mandar para os grupos de jovens, para a gente poder conversar sobre isso, sabe? Eu acho que é um assunto que ele precisa ser multiplicado, e ainda não é uma questão de pode ser multiplicado, ele precisa ser multiplicado, né? E enquanto vocês falavam, e a professora Aleluia, quando ela começou a falar, ela falou desse aquecer o coração com a fala da Mariana, eu fico imaginando assim, gente, o Papa Francisco assistindo isso aqui, imagina, ele ia ficar feliz demais. Eu acho que as falas, foram todas, tiveram essa perspectiva da transversalidade do novo humanismo, porque quando você sai dessa percepção do eu isto e vai para o eu tu, quando você humaniza as relações, e aí o Papa Francisco traz essa questão do novo humanismo muito latente nas discussões dele, E a questão da cultura do encontro, que a gente falou assim tão bem, ficou tão claro na fala de todas vocês, uma sintonia, a gente vai percebendo uma sintonia a cada fala, e isso foi muito gostoso na nossa live. E aí eu acho que uma conclusão seria a gente falar de uma educação ecológica, mas também falar de uma economia ecológica, falar de uma espiritualidade ecológica, talvez de um grupo de jovens ecológicos, sabe? Algo que não deixasse a ecologia lá no final, para a gente precisar tratar dela de modo reativo, mas de uma forma primordial, assim, de uma forma nossa, tá no dia a dia, a gente vai cuidar, a gente está falando da ecologia, ela está aqui toda hora, uma família ecológica, imagina que delícia. Então, acho que a conclusão é essa, a gente colocar a ecologia de fato dentro das nossas discussões, dentro da nossa prática, dentro do nosso dia a dia. E aí eu agradeço vocês imensamente, em nome da Pastoral Universitária, da PUC Minas, em nome da ADERE, em nome também do VEASPAN, que é uma equipe, assim, somos, uma equipe à frente aí da segunda Romaria, pela ecologia integral da Arquidiocese, e tem sido muito, assim, muito, eu acho, não tem nem palavra, o que seria muito, 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 muito bom a gente ter esses frutos nessas lives gravadas, porque isso também é um ganho, de pessoas tão boas, falando tão apaixonadamente pelos assuntos que nós falamos aqui. E aí eu volto a palavra a vocês, tipo 1 minutinho para cada pessoa, para que vocês façam uma breve conclusão, breve mesmo, porque o nosso tempo vai chegando ao fim, infelizmente. E eu acho que pode fazer a mesma roda, professora Sheila, Mariana e a professora Aleluia. 1 minutinho, assim, coisa breve.
né? É difícil esse desafio, viu, Cícera? Ainda mais professores que falam, gostam de falar e gostam do que fazem. Mas a questão é essa mesmo, né? Eu acho que as falas, elas se complementaram, cada um desses temas a gente teria muitos motivos para discutir, mas é essa questão da gente pensar mesmo, né? Assim, de ter a empatia com o outro. Enquanto a Aleluia estava falando, eu pensei, realmente, cada um em sua experiência, a gente é aquilo que a gente consegue ser de melhor dentro das experiências que a gente traz, né? Mas por outro lado, eu também preciso sair de mim mesma para conseguir entender o outro naquela experiência que ele tem, porque senão muitas vezes essa falta de tolerância ela se justifica no fato de que, mas eu não sei qual que é a realidade dele, então eu vou só ter o olhar da minha, né? E na verdade não, eu vivo a minha vida a partir das minhas experiências, mas também eu posso aprender com a experiência do outro e tenho que tentar ter empatia na experiência do outro. Então eu acho que essa questão da educação do olhar desde a educação infantil, né, ela pode possibilitar que a gente de fato seja seres humanos melhores para nós mesmos, consequentemente para o planeta, né? Então eu fecho um pouquinho com essa reflexão, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês três, que eu admiro tanto, e que a gente possa ter outras conversas, seguir esse papo, né, que é muito importante também. Tá bom? Muito obrigada. Ai, meu Deus, enfim. Dá uma respirada. Primeiramente, eu só tenho a agradecer pelo que eu ouvi e por estar aqui também. E algo que eu tenho pensado ultimamente gira mais ou menos em torno de como a situação é global mesmo, né? Como nós estamos vivendo uma pandemia, tem um vírus aí assolando as pessoas, como as pessoas também estão fragilizadas, como as instituições estão fragilizadas e como é um todo. Tudo está em desarmonia. Se a gente não cuidar lá da natureza, o ser humano não viverá em harmonia também. Então, para que tudo esteja em harmonia, a gente não pode deixar nenhum pedacinho do todo. Cuidar da natureza é cuidar de nós, é cuidar da nossa saúde. Uma natureza em harmonia, os animais, o natural, os eventos, enfim, em harmonia, bem cuidados, trazem a nossa harmonia, né? Os nossos alimentos, a escolha dos nossos alimentos, a matança dos animais tão cruelmente, a gente vem comendo essas coisas tão pesadas, tão enraizadas de dor e tortura. Então, quando a gente tira a dor e a tortura de tudo, a gente consegue viver na liberdade e, a partir disso, deixar fluir a nossa liberdade e sermos de fato livres. Então, ao ouvir isso tudo, a gente trazendo a educação para o cuidado, como a professora Aleluia disse, né, que não é do cuidado, é para o cuidado, para que cuidemos. Assim como a pastoral da juventude, que ela está aqui com a juventude, não é para a juventude somente, a gente pensa na educação para o cuidado de tudo. Então, a gente cuida com cuidado para cuidar do outro, do próximo, e a partir disso, buscar a nossa humanidade e harmonia. Muito obrigada pela noite, pelas palavras, e agora eu finalizo a minha fala. Bom, vou correr aqui porque o tempo está esgotando mesmo, né? Eu queria só destacar os processos de aprendizagem que a Sheila falou. Então, tudo que eu disse tem a ver com processos de aprendizagem de forma intencional, sair dessa educação autocentrada para essa experiência comunitária. Experiência, para mim, é tudo. Paulo Freire também diz que aquele que denuncia tem que anunciar, então nós temos que colocar alguma coisa no lugar. Gostei demais do se curvar, né, e deixar o outro em evidência, isso tem a ver com o que educar. E olha, Mariana, é de fato fácil escrever e falar, mas só que não tem autoridade. A autoridade, ela vem pelo exemplo, senão é letra morta, e você tem razão. E gostei que a juventude tem que ser o presente, assim como a infância também, não tem que ser um devir, né, tem que ser agora. Cícera, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada a vocês. Foi ótima a nossa live. Um beijo, até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Obrigada.